Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 3 de dezembro, terça-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 1, versículo 18, onde lemos: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Amado Senhor Jesus, nos achegamos a Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por Te revelares como o único meio de acesso ao Pai, a luz que dissipa as trevas do pecado e a verdade que nos liberta. Tu és a nossa esperança e a nossa salvação. Ajuda-nos a seguir os Teus passos, confiando plenamente em Ti, em cada decisão e circunstância da vida. Ensina-nos a buscar e viver a verdade em um mundo confuso, e a refletir a Tua luz àqueles ao nosso redor. Dá-nos entendimento para compreender a profundidade do Teu amor e da Tua missão, que nos leva à vida eterna contigo. Que o estudo da Tua palavra nesta lição nos aproxime mais de Ti, fortalecendo nossa fé e nossa comunhão contigo. Conduz-nos no Teu caminho, Senhor, e que sejamos transformados pela verdade que só Tu podes oferecer. Em Teu santo e precioso nome, oramos. Amém. João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pergunta 3. Qual foi a pergunta que Tomé fez a Jesus e como ele respondeu? Hoje, vamos explorar uma passagem riquíssima das Escrituras, extraída do Evangelho de João, que nos ajuda a compreender uma das declarações mais profundas de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para isso, analisaremos os versículos relacionados e a conexão essencial entre Jesus e o Pai, conforme apresentada no Evangelho de João. Comecemos com um questionamento lógico feito por Tomé. Abre aspas. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Fecha aspas. Essa pergunta reflete algo muito humano: nossa dificuldade de enxergar além do que é visível ou palpável. Jesus, então, responde de maneira extraordinária, invertendo a lógica humana. Abre aspas. Eu sou o caminho. Fecha aspas. O que significa Jesus ser o caminho? João, capítulo 1, versículo 18, nos dá a resposta. Aqui, aprendemos que Jesus é descrito como o Deus unigênito, que revelou o Pai. O verbo grego exegeomai, traduzido como revelou, traz um significado profundo. Ele remete à ideia de explicar, interpretar ou tornar conhecido. Ou seja, Jesus não é apenas um mensageiro, ele é a própria revelação do Pai, aquele que torna Deus compreensível para nós. O prólogo de João, no capítulo 1, versículos 1 a 18, destaca a íntima conexão entre o Pai e o Verbo, Jesus Cristo. Essa relação é a base para entendermos que Jesus não apenas aponta o caminho, mas Ele é o caminho para o Pai. Sem Ele, estaríamos perdidos, incapazes de compreender ou nos conectar com o Criador. Ouça João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Pergunta 4. Como Jesus respondeu ao pedido de Filipe para ver o Pai, esclarecendo seu mal-entendido? Outro ponto essencial está em João, capítulo 14, versículo 9, onde Jesus repreende Filipe por sua falta de compreensão. Abre aspas. Quem me vê, vê o Pai. Fecha aspas. Essa declaração nos mostra que, ao olhar para Cristo, vemos o caráter, a vontade e o amor de Deus revelados de forma perfeita. Isso também explica por que ninguém pode ver o Pai diretamente e continuar vivo. Em Cristo, Deus se revelou de maneira acessível e transformadora. Além disso, a metáfora do caminho não é isolada em João. Em João, capítulo 1, versículo 23,
João Batista é descrito como aquele que preparou o caminho para Jesus, o que reforça a ideia de que Jesus é o único caminho verdadeiro à salvação. Porém, Jesus não para por aí. Ele se identifica também como a verdade e a vida. Em um mundo onde a verdade é frequentemente relativizada, Jesus nos lembra que Ele é a verdade absoluta, a revelação completa de Deus. E mais, Ele é a vida, tanto física quanto espiritual, a fonte de tudo o que temos e somos. Hoje, vamos refletir sobre um trecho retirado do livro A Ciência do Bom Viver, da autora Ellen White, página 263. Nesse texto, Ellen White nos conduz a uma profunda reflexão sobre a obra do Espírito Santo e o crescimento gradual de nosso entendimento das verdades divinas. No texto em análise, Ellen White destaca o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes como um marco de aprendizado e compreensão para os discípulos. Antes desse evento, muitas das palavras de Jesus, especialmente suas parábolas, eram enigmáticas para eles. Contudo, com a vinda do Espírito Santo, as verdades que antes eram misteriosas começaram a se tornar claras. É importante notar, porém, que mesmo no Pentecostes, os discípulos não receberam um entendimento completo. Eles alcançaram o máximo de conhecimento de Deus que suas mentes humanas poderiam suportar naquele momento. Ellen White explica que o pleno cumprimento da promessa de Cristo, de que eles conheceriam plenamente o Pai, ainda estava por vir. Esse processo de revelação gradual não se limitou aos discípulos. Ele também se aplica a nós hoje. Vivemos com um conhecimento parcial e imperfeito de Deus, mas recebemos a orientação do Espírito Santo, que nos ajuda a crescer espiritualmente e a dar testemunho fiel de Cristo. Contudo, o texto nos aponta para um momento futuro, quando todas as coisas serão esclarecidas. Esse momento ocorrerá no fim do grande conflito, quando Jesus reconhecerá seus fiéis diante do Pai, e o que agora é um mistério será completamente revelado. Essa mensagem nos ensina sobre a paciência e a fé necessárias em nossa caminhada cristã. Assim como os discípulos precisaram de tempo e da atuação do Espírito Santo para compreender as verdades divinas, também precisamos confiar no processo de Deus em nossa vida. Nosso conhecimento atual é limitado, mas Deus, em sua sabedoria, nos revela aquilo que somos capazes de entender e aplicar no momento presente. Concluímos, então, que Jesus é o único elo entre o homem caído e Deus. Sem ele, estaríamos perdidos, tateando no escuro, sem direção. Mas em Jesus, temos luz para iluminar nosso caminho, temos a verdade que nos guia e a vida que nos sustenta. Assim como Tomé e Filipe, talvez enfrentemos dúvidas e limitações para compreender plenamente o plano de Deus. Contudo, a resposta de Jesus nos tranquiliza. Ele é tudo o que precisamos. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, a verdade que esclarece nossa existência e a vida que nos preenche hoje e para sempre. Portanto, convido você a refletir como o Espírito Santo tem atuado em sua vida, ajudando-o a entender as verdades de Deus. Como você pode se preparar hoje para o dia em que tudo será plenamente revelado? Enquanto vivemos na expectativa desse momento glorioso, que possamos ser fiéis em nosso testemunho, vivendo e refletindo o caráter de Cristo em nosso dia a dia. Que a promessa de conhecer plenamente o Pai nos inspire a buscar uma comunhão mais profunda com Ele e a caminhar firmemente na fé, sabendo que, no tempo certo, todos os mistérios serão esclarecidos. Então, meu convite para você é: confie nele, siga nele e viva nele. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema Eu Sou a Verdade. Se esta lição da Escola Sabatina tocou seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém. Cada gesto de amor e cada palavra de esperança ajudam a iluminar o mundo com a verdade de Cristo. Vamos juntos cumprir a missão que Ele nos deu, proclamando seu amor transformador e a promessa de sua breve volta. Seja uma luz onde você estiver. Até o nosso próximo encontro.